Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Um assunto complexo, extenso, mas que eu vou tentar resumir para vocês aqui em alguns minutos. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre entre 1939 e 1945. E o evento que marca o início da Segunda Guerra Mundial é quando, no dia 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia, né, e anexa a Polônia. Essa invasão da Alemanha à Polônia é o evento que marca, simboliza esse início aí do maior conflito, provavelmente o maior conflito que a humanidade já viu. Às vésperas ali da Segunda Guerra Mundial, se formam dois grandes blocos, os países do eixo e os países aliados. Os países do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. No dia 7 de dezembro de 1941, quando a Segunda Guerra Mundial já havia começado, o Japão ataca uma base naval dos Estados Unidos, chamada base de Pearl Harbor. E aí, no outro dia, no dia 8 de dezembro, numa segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, à época, o Franklin Delano Roosevelt, declara guerra ao Império do Japão. Aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Assim como na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não estavam desde o início no conflito. Então, no caso da Segunda Guerra Mundial, ele só vai entrar aproximadamente 2 anos após o início do conflito. Esses aqui são os países aliados, né? O bloco dos aliados: Inglaterra, França, Estados Unidos e a URSS, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que os Estados Unidos só entra depois, que inicialmente os 3 países que compõem realmente são apenas Inglaterra, França e a URSS. A Alemanha tem um plano de invadir a Rússia. Veja, a Alemanha, se você for olhar no mapa europeu, ela numa guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial, assim como na Primeira, ela tinha que lutar no fronte oriental e no fronte ocidental, porque ela fica no meio. Então não dava para lutar nas duas frentes. E inicialmente o Hitler, ele vai fazer uma negociação ali com o Stalin, né, que era quem liderava a URSS, e vai tentar se voltar aqui para o Ocidente. Aí vai invadir a Holanda, Bélgica, França, vai tentar tomar a Inglaterra, não vai conseguir, e depois ele se volta para o lado oriental. Hitler decide invadir a Rússia, certo de que a Rússia não iria resistir aos ataques alemães. E a tática alemã foi a seguinte: partindo do norte, chegando a Leningrado, a gente vai ver daqui a pouco, também ocupando a Ucrânia ao sul, depois atacando diretamente Moscou, Moscou, que era a capital da Rússia. Essa operação ficou conhecida como a Operação Barbarossa, em que tivemos aproximadamente 3 milhões de soldados deslocados em junho até julho de 1941. E era o sonho de Hitler construir um grande Estado germânico. Só que essa invasão não vai dar certo. Aqui temos um mapa com uma imagem aqui veja em azul, a Operação Barbarossa, de que forma se daria esse ataque. E aí vai ter uma batalha, provavelmente a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia vai organizar uma defesa forte e contando até mesmo com o apoio da população civil e o rigoroso inverno russo. O inverno russo vai impor grandes derrotas aos alemães. Primeiro que o território russo é enorme, é muito grande. E o inverno lá é extremamente rigoroso. Os tanques não funcionavam, as armas não funcionavam, a comida não prestava, muitos soldados morreram de frio. A Alemanha, então, muda sua tática, procurando tomar a cidade de Stalingrado. A cidade foi bombardeada por aviões, mas os russos se entrincheiraram, provocando uma luta urbana de emboscadas. Inclusive, existe um filme chamado Stalingrado que fala sobre esse conflito. Quando o exército alemão toma a cidade, os russos fecham um cerco em torno dela, provocando falta de alimento e munição para os nazistas. 130 mil soldados se rendem em 2 de fevereiro de 1943. Então, Hitler não consegue tomar a Rússia, né? Invade, os russos vão adotar uma tática chamada tática da terra arrasada. Em que consiste a tática da terra arrasada? Você deixa o inimigo entrar no seu território, você simplesmente se retira. Só que aí você destrói plantações, você destrói pontes, porque esses soldados vão precisar se locomover, vão precisar de alimento, de água, envenenar as águas. Então você deixa uma terra abandonada, deixa invadir, só que essa terra ela não vai poder ser útil para esses invasores. O dia D.
Com a derrota lá em Stalingrado, a Alemanha começou a perder regiões conquistadas. E aí, ingleses, estadunidenses e russos investiram na reconquista. A França havia sido tomada pelos nazistas, e aí os países do eixo vão tentar tomar a Europa dos nazistas, e fazendo isso, eles fazem isso tentando entrar pela França, e vai dar certo. E aí, no dia 6 de junho de 1944, o exército anglo-americano, no caso ingleses e americanos, desembarcava na Normandia, que fica na França. E em 25 de agosto do mesmo ano, reconquistavam Paris, né, que estavam sob o controle dos nazistas. Em 1943, a Alemanha era bombardeada e Hitler passou a recrutar jovens de 15 a 18 anos. O Hitler, quando ele se vê que está derrotado, ele começa a ter atos desesperados. Mas aí a guerra para a Alemanha já era. E no dia 16 de abril de 1945, teve início a ofensiva contra Berlim, capital da Alemanha. Todos os países que compunham o grupo dos aliados atacaram. No dia 30 de abril, Hitler se suicida ao saber que as tropas aliadas estavam tomando as ruas de Berlim. Então, quando essas tropas, principalmente o Exército Vermelho da Rússia, invadem Berlim, dizem que aproximadamente 300, 400 metros do bunker, que era onde o Hitler ficava escondido e tal, ele comete suicídio, ele tira a vida da esposa, a Eva Braun, e comete suicídio depois. E no dia 8 de maio, a cidade é totalmente tomada. Já sobre a rendição japonesa, o Japão continuou lutando após a derrota da Alemanha. E aí, desesperado, ele começou a utilizar ataques de aéreos suicidas, do kamikazes, né? Consiste em que o piloto ele mira o avião em algum alvo, um navio, por exemplo, e se joga o avião contra aquele alvo. É um ataque suicida. Ficaram conhecidos como os kamikazes. Mesmo com a guerra praticamente ganha, os Estados Unidos lançam, em 1945, as bombas atômicas nas cidades de Nagasaki e Hiroshima. No dia 6 de agosto, os Estados Unidos jogam uma bomba nuclear na cidade de Hiroshima, e no dia 9 de agosto, jogam uma segunda bomba na cidade de Nagasaki. E esse ato provocou a morte de 350 mil pessoas e milhares de feridos e mutilados, militares e civis. Inclusive, muitas pessoas que sobreviveram por causa da radiação, dos produtos tóxicos, vão passar problemas de saúde para filhos, netos. Essa aqui é uma representação da explosão. O nome da bomba que foi atirada sobre a cidade de Hiroshima era Little Boy, e a bomba que foi atirada sobre a cidade de Nagasaki era Fat Man. Aqui uma imagem de Hiroshima após o ataque. Um saldo geral da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí cerca de 20 milhões de militares mortos e cerca de 40 milhões, o slide ali, esqueci de colocar o número, 40 milhões de civis. Então, aproximadamente, não temos o número exato, cerca de 60 a 70 milhões de pessoas morreram. Inclusive, durante esse período, há um dos episódios mais infames da história humana, que é o Holocausto Judeu, no qual mais de 6 milhões de judeus foram mortos das formas mais cruéis pensáveis, de fome, fuzilamento nos campos de concentração, o famoso Auschwitz. Ele também ocorre nesse contexto de Segunda Guerra Mundial. E aí, pouco tempo depois, surge a Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Tem aqui a bandeira da ONU. O que é a ONU? A ONU é uma organização criada para tentar promover a paz, promover a cooperação internacional, né? Tentar, às vezes, dois países estão ali em atrito, ela chega tentando mediar, tentando resolver. Não que ela se preocupe apenas com esses fatores militares, pessoal. A ONU tem várias organizações que tratam de questões sociais, econômicas, questões ligadas à saúde, à educação. Com o objetivo de restabelecer uma harmonia mundial, 51 países se uniram, dentre eles o Brasil, e em 24 de outubro de 1945 fundaram a ONU, a organização que substituía a Liga das Nações, que tinha sido fundada lá em 1919, mas ela não foi capaz de cumprir seu papel, né, visto que ocorreu um segundo conflito mundial. Mas tinha objetivos semelhantes. Só que a Liga das Nações ela não tinha sido bem estruturada e não deu certo, né? A Segunda Guerra Mundial é prova disso. A sede da ONU fica em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, ok? E existe até hoje e é bem atuante no mundo atual. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.